Fala galera! Hoje eu queria conversar com vocês sobre as siglas que eu aciono, ou melhor, o sistema que eu aciono quando eu estou dando uma datação. Eu sempre uso as siglas EC ou AEC. Mas o que elas significam e por que eu uso esse modelo ao invés do famoso, bastante conhecido AC e DC? Quais são as implicações quando você usa esse sistema mais conhecido, mais propagado, do que esse que eu venho aqui já martelando com vocês há algum tempo aqui no canal? Qual é a diferença entre o sistema bastante conhecido, propagado em jornais, revistas, manuais, para o que eu tenho trabalhado aqui no canal com vocês? Bem, o primeiro ponto é que o AC e DC, que significa antes de Cristo, depois de Cristo, ele é um sistema criado no contexto do século V da Era Comum por Dionísio Exíguo, no contexto ali de união entre igreja e Estado. Então, um processo já de singularização desse cristianismo, a ideia de um cristianismo puro, original, sendo que a gente, como tem visto aqui, isso não se verifica, esses cristianismos sempre foram plurais, mas a ideia é que no momento da criação desse sistema de contagem é a adoção de que há um modelo único de cristianismo desde o nascimento de Jesus e que perpassa pela centralidade da figura desse Jesus da fé. Então, por isso Cristo. Então é o Jesus Cristo, Jesus da fé, e não o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Além disso, esse sistema ele tem um dado curioso, porque esse sistema, o marco de contagem é o ano zero, em que vai se atribuir como ano de nascimento desse Jesus Cristo. Só que a gente sabe que o Jesus de Nazaré nasceu antes dele mesmo, no caso, né? Ele nasceu no ano 4, antes da Era Comum. Ou seja, ele teria nascido por esse sistema no ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus de Nazaré nasceu antes do Jesus Cristo. E esse calendário também, ele então tem uma relação de uma percepção bastante confessional, bastante singular, que o tempo, em outras palavras, é como se dissesse que Jesus é esse Senhor do tempo. Então, a contagem deve perpassar a partir do seu nascimento, ainda que a gente saiba que esse nascimento não se configura. Esse calendário, ele foi então criado, como eu já falei, pelo Dionísio Exíguo, no século V, e ele foi rapidamente propagado e aceito, né, por diferentes nações europeias, ali no contexto do século VIII. E o único país que apresentou alguma resistência inicial ao adotar esse calendário foi Portugal. Mas depois da aceitação de Portugal, então nós temos um sistema de contagem centralizado numa percepção confessional, nessa centralidade desse Jesus Cristo, aceita ali pelas populações, pelos povos europeus de um modo geral. Esse calendário, ele se configurou como um sistema bastante problemático, uma vez que ele elimina então a possibilidade de você perceber um diálogo entre experiências religiosas, um estudo sobre histórias das religiões. Quer dizer, se você, por exemplo, estuda budismo, quer dizer, o seu sistema de contagem é um sistema que fala que Cristo é a centralidade do tempo, Cristo é essa percepção. Então a gente tem uma tensão que se coloca em que, com o desenrolar, com o avanço de um olhar mais iluminista, de um avanço das ciências modernas, essa nomenclatura passou a ser questionada, até mesmo por um processo de desvinculação da igreja com o Estado, já que, lembrando, esse é o momento de criação desse calendário, desse sistema de contagem Anno Domini. E é aí que no século XVII a gente vai ver o Klepper adotando o sistema de eras, que é
o sistema que eu adoto, Era Comum e Antes da Era Comum, que já é um esforço, já é uma tentativa em meio acadêmico de desvincular dessa contagem eclesiástica, dessa contagem confessional e também de separar esse calendário, né, que rotula, que convenciona essa união entre igreja e Estado. Contudo, é só mesmo a partir do século XVIII, XIX, que a gente vai ver uma ampla disseminação do sistema de eras pelos acadêmicos. E aí tem um destaque especial estudiosos judaicos que vão adotar em seus estudos esse sistema de eras, então, para não trabalhar com essa percepção confessional, com essa percepção aí de uma centralidade nessa figura desse Jesus da fé, caracterizando assim uma percepção neutra e que, diga-se passagem, essa percepção neutra vai ser central então para o estudo da história das religiões, em que a gente estuda budismo, nós estudamos kardecismo, religiões de matriz africanas, todas elas numa percepção em que são religiões, são experiências religiosas, estão no pé de igualdade. Então, para a gente dotar essa percepção mais científica, mais acadêmica, o sistema de eras foi o sistema que vingou. E é um sistema que é bastante difundido, bastante utilizado. Você pega um texto de história, né, um texto acadêmico, melhor falando, fatalmente você vai ver essa nomenclatura de eras sendo acionado. E é por isso que eu não adoto o sistema do Anno Domini. Eu adoto o sistema de contagem de eras. Afinal de contas, se eu entendo que esses cristianismos sempre foram plurais, são experiências plurais, e eu também busco, corroboro com um debate pró-democracia, pró-laicidade, acabaria que se eu adotasse esse sistema do Anno Domini, eu entraria então em contradição. Então, para uma sociedade democrática, para uma sociedade plural e laica, o sistema Anno Domini, ele pouco faz sentido. Esse sistema, então, ele acaba marcando, do ponto de vista, numa lógica de uma escola, no ambiente da escola, um posicionamento, uma perspectiva religiosa, coisa que, como historiadora, isso não me interessa. E vocês percebam, esse debate entre o sistema de contagem do Anno Domini e do sistema de eras, ele se configura já no cenário contemporâneo. Nós temos países que adotam oficialmente o sistema de eras, como é o caso da Grã-Bretanha e da Austrália, que adotaram oficialmente esse sistema de contagem de eras, respectivamente entre os anos 2002 e 2011. Nos Estados Unidos, a gente também tem observado um aumento do sistema de contagem de eras nos livros didáticos. Aqui no Brasil, o caso é um pouco mais emblemático. No passado, a gente viu um caso de um parlamentar que cobrou explicações do governador de São Paulo porque um professor em escola pública teria usado o sistema de eras ao invés do sistema do Anno Domini. Então, a gente percebe que esse é um debate que é bastante tenso, é bastante tênue, porque, vejam, um parlamentar deveria estar representando as diferentes vozes que constituem um sistema democrático, que é o que nós vivemos. Mas acaba que o parlamentar toma a postura por defender um sistema de contagem que privilegia um tipo de religião. Me digam aí, o que vocês acham, né, do sistema de eras e quais são os impactos aí para uma promoção de uma sociedade mais democrática? Antes do contato aqui com o canal, vocês já conheciam o sistema de eras? Deixem aí comentários e até a próxima!